Nossa, eu vou matar os compositores nesse canal hoje. Inscreva-se no canal. Tem um quadradinho no canto esquerdo, bem embaixo da tela. Se você passar o cursor em cima dele e não tiver escrito inscrever-se, é porque você já é inscrito. É muito importante para mim essa inscrição. Daqui uns dias a editora vai começar a trazer compositores aqui em Campo Grande para passar um dia, dois, compor, fazer cursos. Músicos para passar um dia com músicos daqui de Campo Grande, do restante do Brasil. E eu só vou avisar isso aqui no canal. Então, se você não tiver inscrito, você vai perder essa chance. Hoje nós vamos bater um papo sobre uma das teorias mais legais que eu já li. E essa teoria foi escrita em 1967, quando ninguém imaginava que existiria Facebook, WhatsApp, Instagram, quando não se tinha acesso fácil às informações que nós temos hoje. Acompanhe o raciocínio porque é muito bacana e explica bastante o porquê dos temas repetidos, dos problemas com plágio, da aparente falta de criatividade que envolve a música brasileira nos dias de hoje. O autor francês Roland Barthes, em 1967, escreveu um artigo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e lá no site da Rede Pura para vocês poderem ler esse artigo. Barthes disse o seguinte: o escritor não pode deixar de imitar um gesto sempre anterior, nunca original. O seu único poder é o de misturar as escritas, de as contrariar umas às outras, de modo a nunca se apoiar numa delas. O que Barthes quer dizer é que nada do que é escrito é criado do zero, livre das experiências pessoais do compositor, do autor. E sendo assim, o autor não é o criador da sua própria escrita, porque ela nasce com base em outras experiências e outras escritas. Você pode dizer, esse Barthes é doido. Mas essa questão da morte do autor e, consequentemente, o desaparecimento do direito autoral vem sendo levantada por diversos pensadores no decorrer de séculos. Enquanto eu estava estudando isso para passar para vocês, eu tive que passar por Foucault, Shakespeare. Só nesse artigo do Barthes, ele cita em torno de 6 pensadores que falaram sobre o mesmo assunto. Esse título drástico, a morte do autor, ele explica numa passagem do artigo, dizendo que para o leitor nascer, o autor tem que morrer. Quando o leitor tem contato com a sua obra, ela ganha vida, ela se dissipa no universo. E é nesse momento que o autor morre, não existe mais. E Barthes acha que colocar um autor em tudo é você limitar a grandiosidade de qualquer obra. Eu até concordo com Barthes nessa afirmação, porque ele quer dizer que a presença do autor na obra limita a obra. Qualquer coisa que você disser do autor. Se você disser, esse autor é conservador, você já começa a ler a obra dele pensando, bom, essa obra é conservadora, porque esse autor que escreveu essa obra é conservador. Você limita a obra. Aquele cara, por receber aquela alcunha, quer dizer que ele não pode escrever mais nada além daquilo que ele foi considerado pela humanidade. É isso que o Barthes quer dizer. Quando uma obra vem acompanhada de um autor, você limita a obra. Quando eu disser autor, leitor, façam as suas analogias, né? Porque aqui no nosso caso, nós somos compositores, músicos, estamos falando de ouvintes. Vocês têm se preocupado cada vez mais com as cópias de temas, com os plágios. E essa preocupação faz muito sentido. Essa teoria de Barthes, de que tudo que se escreve vem das experiências e aprendizados de outras pessoas, é muito importante ser considerada porque ele e outros diversos pensadores anteciparam o que ia acontecer na era da internet. Uma ideia que eu tenho aqui, lendo um artigo que eu encontrei no Google, um post no Facebook, um vídeo no YouTube. Esse artigo, esse post, esse vídeo podem ter despertado a mesma ideia na cabeça de centenas de outros compositores que acessam o mesmo canal que eu. E as ideias aqui nesse exemplo que eu acabei de dar são os temas das músicas. Será cada vez mais difícil você identificar o autor de uma ideia nesse compartilhamento desenfreado de experiências e notícias? A escritora Beatriz Sintra Martins, no livro Autoria em Rede, vou deixar o link, diz que na era do Wikipédia e dos jornais que aceitam a colaboração online dos leitores, nós temos textos com milhares de autores. Porque um arquivo no Wikipédia, por exemplo, ele pode ser lido, alterado, salvo, alterado de novo, salvo, alterado de novo, milhares de vezes. Ele nunca é finalizado, ele sempre pode ser alterado e salvo. E quem é o autor de um arquivo
desse, de um artigo do Wikipédia. Se as leis não se adequarem, é a morte da legislação de direitos autorais. Quando você faz uma música e logo após aparece uma ideia igualzinha da sua música, de onde que veio a ideia para sua música? Se ela veio de algo que você viu na internet, você e aquele outro compositor que fez a música igual a sua podem estar compartilhando das mesmas leituras, dos mesmos amigos, dos mesmos canais. Ah, não, a ideia veio de uma coisa que a minha esposa disse para mim na minha casa. Tá bom. Onde foi que a sua esposa ouviu isso? Que ela disse pra você e que deu a ideia da sua música? Não pode ter vindo dos mesmos canais que aquele compositor lá? Antigamente, a possibilidade do plágio era menor. Você dizia e mostrava para quem estava perto ou para quem estava longe através de uma carta que ia demorar dias, meses para cruzar o país ou cruzar o mundo. Nós estamos sendo bombardeados de informações. E para Barthes, quando você coloca alguma coisa no papel, é tudo uma somatória de coisas que você viu e ouviu ou aprendeu. E você não é o autor de nada disso. Escrever é uma atividade impessoal e o autor de tudo isso, na verdade, é a linguagem. Não desanima não, porque outros escritores como Shakespeare defendem a figura do autor, mas os escritores contemporâneos refletem muito sobre essa problemática da interferência das ideias na escrita. Nós não precisamos concordar com a morte do autor, a morte do compositor, de Barthes. Mas nós precisamos refletir sobre isso, porque as reflexões e comportamentos provocam alterações nas leis. E se a internet realmente matar o autor, a consequência disso é o fim da ideia de que o autor tem direitos patrimoniais sobre as obras. É o fim da lei de direitos autorais no mundo inteiro. O que você acha sobre isso? Você acha que o compartilhamento excessivo de ideias na internet pode influenciar e provocar as semelhanças inconscientes em temas de músicas, arranjos e melodias? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Escreve aí pra mim. Nossa, esse vídeo foi muito nerd, né? Muito nerd mesmo. Mas é importante tirar vocês da zona de conforto, do mesmismo, estimular vocês a lerem outras coisas, riqueza de conhecimento. E isso só pode fazer bem para sua produção intelectual, tornar você mais inteligente, diferente, destacada.